Fala galera, como estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim, de preferência mais que impera. Então hoje eu vim falar dos novos dois capítulos de Mais que Impera. Meu Deus, que capítulos foram esses? Foram contagiantes. E eu por si só, vocês sabem que eu não gosto muito da Ruiva, que sempre tá com o Zofan, então minha torcida sempre é pra Shu, mas meu Deus, eu não consigo falar sobre a adaptação. Cara, as expressões que teve foram maravilhosas. O capítulo em si foi maravilhoso. E meu Deus, com a morte, entre aspas, dessa menina Ninguém, o Zofan que não conseguiu chegar a tempo lá, eu também tava pensando, pô, os caras estão focando muito no cara dos venenos e o outro que tava com ele. Então eles acabaram dando esse mole e deixando ele passar pela defesa deles. Mas, cara, vamos lá. Lançou o 339 e o 340. Foi os dois capítulos que lançaram nessa sexta que já saíram a tradução quando eu postar esse vídeo. E pra quem não lembra dos últimos capítulos, foi os dois grupos que dos três grupos que Zofan dividiu. Dois deles foram pegos, então eles conseguiram quebrar a barreira junto com a ajuda dos que estavam fora. E assim eles conseguiram tempo até Zofan chegar. E eles também conseguiram fazer um contra-ataque. Eles estavam montando um contra-ataque até o capítulo acabar nessa parte em que eles vão contra-atacar. E assim começa o 339. Então, bora. O capítulo começou com Shen Shang, mais Shu Sheng e o jovem mestre do pavilhão conversando. Eles estavam discutindo a estratégia do ataque, que, caso vocês não lembrem, os últimos capítulos acabou com eles pensando nessa forma de contra-atacar. Só que rapidamente os dois foram para cima do Yambangui, que é o cara dos venenos, e Shen Shang e Shu Sheng estavam defendendo os ataques de Yambangui no jovem mestre do pavilhão, que ele que ia atacar. Os dois iam defender como defenderam e ele ia criar um ataque, só que tudo isso era uma finta. Com ele contra o Yambangui contra-atacando, a Shu Sheng e Shen Shang iam defender os ataques novamente para o jovem mestre do pavilhão atacar ele. E assim ele fez. Meteu um socão de direita no queixo que o cara saiu voando. Nessa hora, o pessoal que estava assistindo fora do torneio estavam muito felizes. Menos o estado regente que continuou sério, continuou igual. Mas tudo estava muito calmo. Você lendo essa parte, você lembra, pô, tem dois deles. Então cadê o outro? Quando do nada, já voltando pro campo, quando do nada, absolutamente do nada, quando todos menos esperavam, Shen Yang, que estava ao lado de ninguém, foi surpreendido por um ataque que o mandou voando. Então não era ninguém menos que a última pessoa que faltava, que estava desaparecida por esse tempo, era Yu Yushan, que pegou ninguém, a Ninja, sem ninguém perceber. Então, como todos estavam longe de lá, eles não podiam correr para ir salvar ela, porque só o tempo deles correrem até ela, ele ia ter tempo suficiente para matá-la, já que ele já estava com as mãos no pescoço dela. Então, depois disso, ele começou a brincar um pouco, falar bastante besteira, começou a debochar de todos. Então, ele começa a falar umas coisas que Shu Sheng já começa a pensar que esse esse plano deles foi tudo pra cutucar Zofan, porque ninguém ali se importava com ela a não ser que seja Zofan. Então, como ela era a única pessoa que Zofan estava gostando, não sendo amoroso, mas que gostava naquela época, eles já foram direto nela, tanto que ele fala que o plano foi direto pra chegar nela. Então a Shu Sheng sabia que o Zofan ia ficar com raiva quando visse isso. E as pessoas que estavam assistindo de fora, elas estavam perdidas, porque elas não imaginavam por que o Yoyusha ia atrás de uma menina de uma família de segunda classe. Não tem nem porquê. Poderia ir atrás de outras, mas por que dela? Mas a jovem mestre do clã Lu, a irmã do Yunhai, ela já pensou ela já pensou direto nisso, porque ela sabia que o She Tianyang e a Ninguém tinham passado muito tempo com o Zofan. Então, eles tinham um vínculo, que no caso era realmente que tinha. A irmã do a menina do clã Lu, ela começa a falar sobre arrogância e felicidade e amor, que quando tudo isso acabar, só vai sobrar ódio e loucura. Então ela começa a rezar para que isso não aconteça, que o pior não aconteça. E nesse mesmo lugar, de outro lado, estava o líder do estado regente, que é o líder do estado regente, junto com Leng Yucheng, e ao lado dele estava
o homem mais inteligente do mundo, que era o do continente, podemos assim dizer, porque do mundo ainda tem muito mais gente. Mas o mais inteligente do continente, que estava ao lado dele, que era o que tinha falado com o Zofan antes, ele decidiu patrocinar Zofan com a sua ajuda antes do torneio começar, muito antes, quando ele voltou lá de onde estava com o Gu Santong e a Kiawer. Então, o Sr. Lang, que estava conversando com o do Estado Regente, ele falou que já tinha percebido antes que a Ningê era muito preciosa para Zofan. E caso vocês não saibam disso, vocês podem voltar no capítulo 304 do Manhwa. Lá vai ter o Lang Yucheng olhando diretamente para ela e para o Zofan. Ele olhou como o Zofan olhava para ela, então ele sabia que ele tinha apreço por ela. Então isso deixou mais fácil para ele pensar num plano para como fazer o Zofan perder a cabeça e assim colocar em prática. Então os dois começaram a debater um pouco, nada muito briga nem nada do tipo, foi mais uma briga batendo a cabeça mesmo, porque os dois são os mais inteligentes de lá, são dois dos três mais inteligentes, então eles não usam o punho. Mesmo se usarem, eles não são tão fortes assim. Então naquela hora voltamos pro campo de batalha, que estavam com todos ainda parados por causa de não poderem ir até Yoyusha para bater nele para soltar a Ningê. Então todos não podiam fazer nada, porque não daria tempo. Então ele fala que o Yoyusha fala que vai pegar a essência da Ningê. Ele vai pegar a sua essência. Então todos ficam em choque, e quando ele estava próximo a pegar, todos correram. Todos tentaram correr, até o Shei Yang que grita o nome da Ningê. Só que nessa mesma hora, corta para Zufan, que estava no lago, que ele viu nos últimos episódios. Ele estava absorvendo aquele Ki lá que ele tinha encontrado nesse lago misterioso. E ele olha para o céu, e como não tem nada, na mesma hora que a Ningê estava prestes a perder sua essência. Então eles voltam para o campo de batalha já com Yoyusha, com a essência da Ningê em suas mãos. E isso foi muito triste, porque quando você olha para Ningê, você percebe que ela já não tem os brilhos nos olhos. Então com isso ela perdeu sua essência. O Yoyusha fala até que é uma essência tão rara que só se encontra em 1000 anos. Uma essência tão pura assim não é muito comum de achar. Uma pessoa realmente pura. Então ele a soltou no chão como se não fosse nada. Com isso, Shu Qinsheng tenta atacar ele, mas ela falha. Ele consegue defender, então ele tenta fugir e ainda fala que se o Zofan quiser vingança, ele vai ter que ir até onde eles estavam. Porque eles já sabiam que o Zofan ia querer vingança. Eles conhecem como o Zofan é. E a única pessoa que ele dava bola, dava atenção, eles acabaram de matar ela, entre aspas. Então eles sabiam que ele ia atrás de vingança. Então, mas antes de tentar fugir, o jovem mestre do pavilhão e o Shen Shang, eles tentam atacar ele. E acaba que o capítulo acaba nesse último ataque, tem uma explosão que ele fala, que o Yoyusha fala até maldita, aí tem a explosão, então não sabemos o que aconteceu, mas um spoiler rápido, é claro que ele vai conseguir fugir de lá tranquilamente. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse meu resumo dos novos dois capítulos de Mask Imperial, o 339 e 340. Eu estou muito feliz com essa parte, a adaptação foi muito boa, foi bem fiel à novel. E agora é a ansiedade pura até os órfãos chegar lá e ver aquilo. Então eu espero que, eu já imagino que nos próximos dois capítulos vai ser um negócio totalmente tranquilo, porque o órfãos vai chegar lá, vai se despedir dela. Vai ser uma coisa bem sentimental, então não vai ter nenhuma ação. Mas até nos próximos 4 capítulos eu garanto que vai ter muita coisa boa. Nos próximos 4 capítulos, depois dos próximos 4 capítulos vai começar parceiro, vai começar a luta de verdade. O Zofan vai se liberar, vai virar o demônio que a gente conhecia, que era o Zoifan. Então é realmente imperdível essa parte, que vai estar do caralho. Se a adaptação for boa, vai ser melhor ainda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.